Eu meio que não tenho uma intro pra esse. E com isso, provavelmente essa aí vai ser a intro de qualquer jeito, mas beleza. Episódio do Makoto, aleluia! E Kiropimon também, né? E Kiropimon, verdade, isso é importante ressaltar. Mas eu ainda assim diria que esse é mais um episódio do Makoto do que da Kiropimon no geral. Meio que esse foi o caso pra todos os outros Digimons também, tá ligado? Era o episódio do Kyo, não do Kugarmon. Era o episódio da Arena, não da Wolvermon, tá ligado? Coitada da Wolvermon, tem um episódio até agora pra ela. Tadinha, ó. Até isso, Joba. Cara, pensa num episódio esquisito. Pensa num episódio realmente esquisito. Ele ainda vai ser menos esquisito que isso. E tipo, ele é esquisito, mas não de um jeito negativo. O episódio, ele é coeso, ele é esquisito pelo que acontece nele. Que tipo, em questão de qualidade e coesão, eu acho que ele é melhor que o episódio passado. Inclusive, eu consigo ver menos erro nele do que no episódio passado, por exemplo. Por mais que, né, o episódio seja meio que um shitpost, em teoria. Ainda assim, eu vejo mais qualidade nele do que no passado, mas beleza. É a famosa escatopia. Ah, cara, tem até um pouco de vergonha porque eu que inventei essa piada. Eu fico imaginando, cara, tipo assim, os roteiristas, sabe, a staff, você procurou saber os nomes? Deu uma pesquisada ou o quê? Deixa eu até ver aqui o roteirista do episódio agora, cara, que eu fiquei curioso com isso mesmo. O escritor é chamado Sho Aikawa. Ou sei lá, deixa eu ver aqui, ele fez Ultraman, ele fez Fullmetal Alchemist, fez bastante Super Sentai. Ele faz Vanguard, ele deve ser amiguinho do... Ele deve ser amiguinho do roteirista principal da série. Mas vamos lá, tipo, eu considero o episódio bem decente no geral. Eu acho que ele faz um trabalho bem competente, principalmente pelo fato de que, olha só, temos outro episódio de 2 partes, outro episódio bem incompleto. Então, tipo, em vez de esse anime ser um anime de vilão da semana, vai ser um anime de vilão das 2 semanas. O que é interessante, eu gosto que eles estão dando um espaço a mais, tempo a mais pra história do episódio se desenrolar de um jeito mais satisfatório. Sabe, isso aí é uma crítica que o pessoal tem bastante com episódio de vilão na semana, tá ligado? Meio que você não tem tempo pra fazer uma trama mais bem bolada, alguma coisa mais interessante, então por isso os personagens também ele não conseguem se aprofundar muito, tá ligado? Então tudo meio que fica meio chato e a resolução ela tem que ser feita rápida, sem resolver muita coisa fora o problema causado no episódio. Verdade. E aqui não é o caso, porque realmente esse episódio ele já levanta bastante personagem, tanto nos 2 vilões da semana, quanto no próprio Makoto, que tava precisando há muito tempo. E esse episódio, na verdade, eu até comparei de brincadeira, mas agora eu realmente paro pra pensar nisso. Estamos há 0 dias sem falar de Ghost Game. Esse episódio me lembra bastante daquele episódio do Arumon Zaemon. No caso, tipo, não na qualidade, no quesito da premissa. Uma garota que odeia algum outro personagem na série, que incrivelmente em Ghost Game, o personagem que aquela garota odiava era a Aoi, que tem a mesma dubladora do Makoto. É engraçado até para pensar nisso. O episódio é sobre uma garota que odeia outro cara e ela tem um Digimon pra ir atrás dele e tentar algum tipo de vingança. Tipo, não de um jeito tão direto, como foi no episódio de Ghost Game, mas mesmo assim acaba sendo isso, e no próximo episódio, pelo que mostraram na prévia, realmente ele vai investir nesse quesito aí de atacar diretamente o Makoto. E já que a gente falou dos vilões das 2 semanas aqui, já vamos falar da cena inicial do episódio, que o episódio ele abre mostrando os 2 personagens que vão ser foco aqui, a Haruko e o pai dela, que eu esqueci o nome, já falando com o informante deles, porque, olha só, eles são um time de cleaner também. Isso é maneiro, eu gostaria de ver isso também na série, competição entre grupos de cleaner, tá ligado? Porque eu imagino que tem um número limitado de trabalho pra eles conseguirem fazer, tá ligado? Então, seria bacana ver isso da competição pra conseguir o trabalho e coletar a recompensa. Foi mais ou menos abordado no episódio 7, com os 5 estrelas varrendo os Digimons de Shangri-La. A gente não viu de um jeito tão direto quanto nesse episódio até agora. Verdade, né, cara? Eu tinha falado isso, que se os 5 estrelas eles pudessem ser rivais ou oponentes mesmo, e acabou que acontecendo com outros personagens, né? E é o que você falou, é interessante realmente apresentar mais rivais, mais cleaners competentes aqui e ali, do que um vilão assim qualquer, sabe? Seja um Digimon, seja um humano. E realmente é algo que poucas pessoas comentaram.
A série apresentou meio que certas novidades aqui, sabe? Mais elementos, assim, que deixar a série mais dinâmica, mais competente, competitiva. Isso mesmo no dinamismo da série, cara. A série apresenta tanta coisa, tem tanta coisa acontecendo maneira pra eu parar pra pensar, que eu meio que acabo esquecendo de pensar nas partes mais óbvias, sabe? Eu tava achando o episódio de boa, eu mal parei pra pensar na logística do Tomoro tá com a mesma roupa, de não ter voltado no apartamento até agora pra pegar as coisas dele, de não terem explicado sobre Shangri-La ainda. E também disso, que apresentaram nesse episódio, tanto isso da explicação de Shangri-La, quanto pra a competição entre os times de cleaner desse mundo. Tá ligado? Não parei de pensar nisso porque o anime tem conteúdo suficiente pra me deixar entretido e não ficar pensando, por que não mostrou isso aqui? Por que não fez aquilo? Por que não fez isso? Tá ligado? Sim, sim. Por exemplo, aquele episódio lá com os Shambomon, como é que fala mesmo? Qual é a pronúncia? Shambomon, tá certo. Shambomon e Mushmon. Certo. Aquele episódio lá, o tamer dele, ele ficou triste com o que aconteceu, não é? Uhum. E aqui nós vemos uma tamer que literalmente usa, né, os Digimon como ferramenta. Quer dizer, ela não usa eles como ferramentas literais, mas enfim, vocês entenderam. Já são visões bem diferentes que cada personagem tem dos Digimons, né? Dos seus parceiros. Porque, tipo, você pode argumentar que os personagens que apareceram antes, eles não se importavam tanto com os Digimons, mas, tipo, eles não agrediam o Digimon deles, sabe? Sim, sim, verdade. Eu fico imaginando, por exemplo, os Digimon dos 5 estrelas. É bem provável que não seja o caso, sabe, que nem essa garota tá fazendo. Porque ela mesma, ela não sabe que se você maltratar o seu Digimon, ele pode acabar realmente, né, se tornando algo muito pior. Eu diria que até uma referência, por exemplo, ela ter esses Gold no Memon, sabe? Porque quem lembra do Digimon World 1? Maltratar seu Digimon, não ter cuidado com ele se torna um Numemon. O início da cena inicial mostra também eles com o informante deles. O informante, ele já tá suspeitando do pai da Haruko e da situação toda com ele. Porque esse cara já tem um background mais suspeito mesmo. O próprio motivo dele ser expulso de lá do Shangri-La Egg é isso. E por causa disso, o informante ele tá com um pouco pé atrás de dar informação pra eles. Mas aí meio que isso não importa, o cara só mede aquele sorrisinho lá pra Haruko pedir pro Shademon possuir o cara pra dar as informações. A gente já tem um ônibus de turismo, aparentemente, indo pra Shangri-La Egg. Tem uma piada aqui que você falou assim, sobre turismo. Lá os turistas, eles estão com cartaz da Bela Starmon ali, tá ligado? Cara, será que tem muito fã de Time Strange aí? Turista, assim? Tipo, aquela imagem do, oh meu Deus, esses Digimons novos são incríveis. Aí quando vê tá Angeomon na imagem, o bicho é de 98, tá ligado? Então nessa cena aí dos turistas descendo, o Makoto, ele é escaneado, ele não usa o Sapotama dele porque eles dizem nesse episódio que daria erro, eles seriam expostos se isso daí acontecesse. E com isso a gente descobre que a família do Makoto tem nome. Ele não é um ferrado que nem todo mundo da Going Down. Que, quando eu parei de pensar nisso, realmente, se tem alguém que é pra ter um passado importante, algum passado misterioso, alguma coisa mais grandiosa envolvendo a história dele, esse personagem seria o Kyo. Mas o Makoto é uma segunda opção muito boa. Nas entrevistas que a gente teve explicando sobre os personagens, o Makoto foi um que não falaram bastante nada sobre o passado, tá ligado? Eles só falaram sobre qual era o papel dele na Going Down, na organização, tá ligado? Diferente da Arena e do Tomoro, por exemplo, que lá o Tomoro é meio necessário porque a gente já tá acompanhando a história dele, mas a Arena, por exemplo, na descrição dela tinha falando sobre o passado dela. Os únicos dois que não tinham falando sobre isso eram o Kyo e o Makoto, tá ligado? Então faz sentido. O que eu ia falar que a gente fica falando muito desse negócio de classe, sabe? De níveis assim, de poder, de riqueza e tudo. Por exemplo, nós temos o Makoto, que ele tem a origem de uma família, vamos dizer assim, como você disse, que tem nome, né? Tem história, e ele é gente boa. Tipo, o Tomoro, ele iniciou, né? O cara esquisitão, diferentão e tudo. Aí você tem o oposto, o Makoto. Com origens diferentes, mas, né? Estão sendo do mesmo lado. Natureza versus influência. O Makoto vai lá, entra na salinha ali e já coloca Kiropimon para mudar os registros dos faxineiros que tem lá para colocar o Tomoro e a Arena dentro do sistema. E é interessante isso até porque, tipo, esse é um bagulho que ficou meio confuso nas legendas,
Um erro constante que tá acontecendo nas legendas do episódio, e nesse episódio em específico foi engraçado, principalmente porque é um episódio que depende bastante de termo e da legenda tá certa. De vez em quando, nas legendas, eles traduzem cleaner pra faxineiro, tá ligado? Sim, eu percebi muito isso. Porque, em teoria, tá até certo, sabe? E tem alguns momentos que é engraçado alguém falar pra faxineiro em vez de cleaner. Sabe, por exemplo, o Yukari lá, chamando o pessoal de faxineiro, tá ligado? Faz sentido, porque o cara é da máfia e tá menosprezando os caras, tá ligado? Ah, você é um faxineiro de minha tigela, né? Alguma coisa assim. Tipo, é engraçado. E aqui é importante porque eles entram lá como zeladores, sabe? Sim. E zelador e faxineiro tem diferença. Então, tipo, fica um bagulho meio engraçado, tá ligado? Porque são os faxineiros entrando como zeladores. Eu acho que isso foi proposital, mas, tipo, por causa das legendas fica um bagulho mais confuso e engraçado ao mesmo tempo. Você tem que entender Você tem que entender os erros da legenda pra conseguir tirar uma graça da situação. Cara, eu ia falar que isso é importante, sabe? Perceber assim, a qualidade das legendas, porque muita gente acaba assistindo um anime sem legendado e a legenda tira todo o contexto, ou literalmente troca o nome. Qual foi o caso que a gente viu? Eles trocaram o nome de Shademon pra Shadowmon, por exemplo. Eu ia falar que pra ter um certo cuidado, sabe? Se for verificar assim, a qualidade das legendas, porque isso vai mudar sim a sua experiência ao assistir o anime e também até a sua crítica, né? Esse episódio aí eu não achei que foi tão ruim assim, tipo... O que eu assisti as legendas tava zoada, mas, tipo, como eu entendia qual era o erro da legenda, foi de boa. Mas não é o caso pra todo mundo. Nisso que o Tomoro e a Arena entram em Shangri-La, eles passam assim por uma tela e com isso corta pra uma exposição e uma explicação sobre o que é Shangri-La. E volta pra aquilo que eu falei e me deixar tão entretido que eu não paro pra pegar essa referência ou ficar me questionando sobre as coisas mais óbvias desse universo. Tipo, o nome desse episódio é Utopia. Por que isso? Por causa do nome da cidade, tá ligado? Shangri-La. Shangri-La é uma utopia literária bem famosa, na verdade. E aí eu me senti meio idiota por não ter conectado os pontos antes. E daí, com isso, tem a explicação do lugar todo, de como aquele lugar funciona, quais são os requisitos para entrar. E, tipo, já mostra o quão zoado é aquele sistema, na verdade. Que isso daí é uma coisa que a Arena comenta no episódio, eu acho isso até engraçado. Tipo, é uma utopia, mas ainda tem gente que trabalha lá pra ir pra algum lugar melhor naquela utopia, tá ligado? Então na própria utopia você tem nível de classe de poder. Então não é uma utopia, por definição, tá ligado? Sim. Isso é engraçado. E outra coisa também que nessa exposição de Shangri-La revela, no episódio 5 que eu tinha me questionado quando que foi a transição do mundo dele ser normal pra situação dele agora, pra estar tudo destruído, pra ter um salto tecnológico tão grande. E eu fico me perguntando se aquilo aconteceu de maneira brusca ou se foi gradual, tá ligado? Porque os idosos lá, eles se lembravam do mundo como ele era antigamente. Tem as fotos lá do Sasutaki mostrando a vila antes. Daí eu fiquei me questionando a imagem deles pra saber quando que isso aconteceu. Aparentemente eu não sei ler, porque no começo de todo episódio diz num futuro próximo, é a primeira frase da introdução, e tudo bem. E nesse episódio eles dão uma cutucada na nossa curiosidade, falando que Shangri-La foi construída depois daquele, abre aspas, terrível desastre. E aí falando que aquele lugar é protegido contra tudo, basicamente contra qualquer tipo de desastre natural. Então sim, foi uma transição brusca. E se aparentemente se eu soubesse ler antes, eu não teria esse questionamento, mas beleza. Tem que falar que os episódios estão ficando cada vez melhores, viu? Uau! Você achou esse episódio melhor que os anteriores? Ou sabe, com alguma qualidade melhor? Gostei, eu gostei bastante. Eu acho que os dois últimos são meio que os meus favoritos no quesito de ritmo. Sei lá. Gostei. Beleza. Interessante. Eu ia perguntar ao Burn duas coisas. Primeiro, o que você achou da Haruko? Nota pra ela. O que você acha da Haruki porque ela é uma versão melhor daquela personagem do EP do Arumon Zaimon em Ghost Game? Eu me inventei essa última não, mas tudo bem. Ela
Obviamente é pouca coisa no personagem, vai ter coisa no próximo episódio também. Talvez ela tenha uma redenção ou não. Mas por enquanto não dá pra ter noção do porquê que ela é tão ficcionada com esse tipo de coisa. Tipo, quando o pai dela fala, você não quer o Crapimon? Ela fala, não é meu e tal. Mas ele fala, pô, seria uma pena tirar, seria uma crueldade. Aí ela fala, verdade, eu quero. Sabe, tipo... Eu quero... Mano, o cara é muito filha da puta, o cara manipula a filha dele a fazer esse tipo de coisa. Tipo, parece que o maluco, ele literalmente só começou a manipular ela e qualquer coisa que seja ligada a crueldade, ela gosta. Então, tipo... E daí, tipo, ele não tá nem aí pra filha, ele não tá nem aí pra isso. Pra mim, só essa linha de diálogo já deixa bem claro isso, mas na prévia, no próximo episódio, a gente vê ele puxando a Kiropimon no colo dela. Eu falo que a parte dela, ela acabou não gostando assim, tanto de Mon, talvez provavelmente por Kiropimon, né? O que aconteceu com o Makoto e tudo. Talvez ela sente alguma coisa pelo Makoto, mas ainda se viciou de Digimon. Isso é até uma coisa interessante do episódio, uma coisa que tá engraçada, quando o Makoto tá explicando qual que é a da Haruko ali, ele fala sobre o porquê que ele saiu, por causa que ele escolheu ficar com o Kiropimon em vez de expurgar ele. E daí, depois disso, a Arena ou o Tomoro, não lembro qual dos dois, eles perguntam, então foi isso que aconteceu com a Haruko também? Não, o pai dela cometeu fraude e eles foram expulsos, mas depois ela virou uma cleaner. É muito bom, cara. Aconteceu a mesma coisa com ela, nossa, que dó, não, fraude. Fraude fiscal. Aí beleza, aí depois dessa cena aí da Arena questionando abre aspas, utopia deles, eles pegam um carro drone e vão direto pra zona de perigo, que tá tendo merda pra todo lado, merda dourada, merda explodindo, merda voando. Calma aí, você vai pular o Gekomon Waze, tu vai pular o Gekomon Waze. Do jeitinho de falar dele, né? A 30 metros, vire à direita. Eu não sei porque eu acho muito engraçado o Gekomon sentadinho ali no lugar do Sapotama. É engraçado também a cena do Makoto colocando a Kiropimon naquele lugarzinho lá pra colocar o Sapotama, da Yaya falando, isso não é um Sapotama. Aí o Gekomon, ele dá uma de, sei lá, GTA Online, com aqueles carros que pula, vai por cima do tráfego, fazendo uma manobra impressionante. Eu tenho que dizer isso pra você. Ó, tocou até iniciar o dia ali, viu? E aí, a gente tem o Gold no Memon. O que vocês acham dos caras trazer o Gold no Memon pro episódio, viu? Incrível, cara. Maravilhoso, na verdade. O Ru tinha pensado que seria um Gold no Memon. E, cara, foi o que eu tinha falado. Tinha gente chamando ele de Platino no Memon. Várias pessoas. Não, eu sei que o ouro tá caro, mano, mas, pô, pelo amor de Deus. E eles falam também, né? Gold no Memon. O ouro tá escrito no começo do episódio, quando aparece os caras, aparece lá escrito Gold no Memon. Pois é, cara, ficou muito estranho o pessoal achando que era um Platino no Memon. Faz mais sentido confundir o Shademon, tá ligado? Porque fizeram um Aizmon que é basicamente ele, só que em outra série, tá ligado? Mas mesmo assim aí não faz sentido porque tem o nome no episódio, porra. Aliás, eu adorei como a legenda que você mandou. Teve um momento onde ela literalmente falou Shadowmon. Shadowmon, 2 vezes. Eu contei no episódio 2 vezes, cara. Nossa. Eu falei, é o Shadow. O Shadmon, esse aí era outro bagulho que eu ia comentar com vocês. Eu ia falar, tipo, gente, isso aí é uma pré-evolução da Aizmon. Qual que é o rolê? Porque daí eu já ia chegar falando, tipo, olha, ele de novo não. Porque eu não gostei nem do episódio do reboot, nem do episódio do Ghost Game, onde o Aizmon aparece. Mas esse bagulho sobre o Aizmon eu expliquei basicamente no vídeo passado. O Shademon existiu no mangá do Cross Wars, mas aí no reboot eles decidiram fazer um bicho idêntico a ele, sem nenhum motivo que eu consigo lembrar e que eu consigo racionalizar pra fazer sentido, na verdade. E, tipo, é engraçado isso que no começo da cena a Arena e o Tomoro eles estão com
o braço assim no nariz, tá ligado? Na boca também por extensão, aí a gente pensa, não, é porque ele tá fedendo. Mas não, o Gold, aquilo ali é literalmente ouro. Se eles inalar, aquilo vai fazer um mal absurdo. O Tomori ia falar, aqui é uma, não fala. Aí o Gekomon é uma merda, que merda gigante. Aí o outro, ele falou. Aí depois ele faz a piada cutucando a merda de Dr. Slump, tá ligado? Né? O É só Gekomon o é uma Gilberto. jaralha ali. É uma referência do Dr. Slump? Pô, tem um tipo de brincadeira assim, no Japão que eles fazem. Ah, cara, não sei. Ó, vamos lá. O Dr. Slump fez referência a uma brincadeira específica que era um bagulho de criança que o Toriyama meio que fez ali, porque é uma brincadeira que algumas crianças faziam. Tipo fazer piada com criança com o dedo no nariz, sabe? Tipo, acontece de vez em quando, mas é visto como sendo nojento de qualquer jeito, sabe? Então, basicamente, é isso. Tem crianças que, às vezes, pegavam um graveto pra ficar cutucando um cocô e tal. Então, tipo, acontecia. E aí, o Dr. Slump basicamente foi lá e fez piada com isso e ficou meio que grudado na cultura pop. Isso aí, é cirúrgico. Aí, cultura, bota na cabeça. Aí nisso, o Gekomon cutuca, a merda explode, ele fica coberto de merda. Eu e o Mugen tava fazendo piada de que essa aqui é a escatopia. Assim, eu não vou nem entrar no ponto que esse episódio aí, ele fomenta um monte de fetiche, mas aí é melhor nem comentar muito sobre. Não, né? foi um festival de. Teve pé da garota lá, teve um pouco de pé do menino, teve um maluco com a mão de gorila lá. Festival. Esse episódio aqui, se você colocar na mão de qualquer japonês médio, acabou, mano, a vida. Assim, só deixou bem claro. Isso passa em TV aberta, viu? Eu tinha perguntado qual que era o escritor e tu falar, vamos estar cientes então da próxima vez, viu? O que a gente pode esperar? É verdade, anota o nome desse vagabundo aí. Anota Vou o nome anotar. Não voltou um escritor até agora pra série. Eu tenho que conferir isso aí, cara. Eu conferi o nome dele aqui, sei lá, ele faz anime de criança e Super Sentai, então não sei. Ah, faz sentido piada com merda. Porque, cara, esse episódio, ele colocou o Ghost Games pra eu te desafio, viu? Tipo, na cara. Eu desafio, mas acho que o Ghost Game ainda supera. Alguns, né? Não, porque esse foi bem pesado. Não, mas esse é um episódio muito legal. Tirando toda essa resenha, é um episódio muito legal. O Beat Break, ele tá basicamente pegando a história dele, cortando em pedaços e colocando tipo lá, eu quero uma história do ponto A ao B, vamos cortar em 10 episódios, e aí o resto do episódio a gente coloca um Digimon da semana e uma pequena coisinha ali, tá ligado? Aí nisso, parece que cada episódio você avança um pouco no plot. Porque todo episódio tem alguma coisinha nova, alguma coisa legal sobre o universo, alguma coisa assim. E aí você não fica exatamente igual o Ghost Game, que era tipo, sei lá, 7 episódios acontecendo porra nenhuma. Aí do nada, tipo, você tem 2 episódios de lore. Aí depois time skip pra daqui 10 episódios, aonde, não sei o que, o Gulos apareceu. Só, tipo, era um bagulho que deixava estranho. Fazia com que você sentisse que os episódios eram puláveis, sabe? Só que o Beat Break não. Se você pular do primeiro episódio pra esse, tu vai perder muita coisa. Você vai entender, mas você vai perder muita coisa. Justo. São pontos muito válidos que ele colocou. A gente volta do comercial e tá lá o Gold no Memon ainda bombardeando merda neles. E tipo, o cara tá fazendo com gosto, viu? Daí chega... Eu não lembro o nome da garota, socorro. Haruko. Tá. Nossa, sincronia. Acho que não é o nome do pai dela, né? Secmus. Eu não lembro o nome do pai dela, cara, desculpa. Não, ninguém liga pra ele. O nome dele, ele é um pai da waifu, mano. Ninguém liga pra ele, mano. Não, o cara é o mais safado. Por quê?
Ele foi lá, ele tinha uma carreira bonitinha. O cara foi falar assim, mano, fraude fiscal. Né? E, tipo, isso é uma coisa que eu até comentei, tá ligado? Tipo, ele vê a recompensa do Gold no Memon, ele acha que é baixo. Em contrapartida com a Arena, que acha que a recompensa é alta, tá ligado? Ela fica com os olhos brilhando com aquilo. E daí com a Arena, dela falando basicamente todo episódio sobre dinheiro, essa personalidade mais material dela, a gente vê isso acontecendo nos episódios. Mas nesse episódio aí, o cara ele tem mais que ela, acha que a recompensa é pouco, ele já morava no bloco high-end, ou pelo menos num bloco alto daquele lugar, e ele não faz fraude fiscal pra ter mais, tá ligado? Quanto dinheiro ele precisa pra viver, cara? O cara virou o Walter White na quinta temporada, tá ligado? Eu não vi, coloca a cena do container inteiro cheio de dinheiro, assim. Aí, depois de tudo isso, aparece a Haruko, lembrei o nome? Ela manda o cara possuir o Memon. Acho que não precisa falar da cena, tipo, ai, nossa, aquele ali é o Makoto. Falando, ai, você lembra dele? Ai, eu lembro dele. É que logo em seguida a Haruko, ela já fala um pouco mais sobre a relação dos dois, sabe? Dá um exposed dele. Depois ela roubar aquilo do Kiropimon. Aí fala, tá vendo isso aqui, ó. Esse corona aqui, ó. Ele acabou com tua vida. Pode colocar também não só as conexões que os Tamers têm com os Digimons, como também, né, filhos, assim, que eles possuem, vamos dizer assim, o destino formulado pelos pais. Tanto pela família, no caso do Makoto, né, eles são de classe alta e tudo. E você também tem a educação, né. No caso, esse cara, o pai da Haru, que definitivamente corrompeu ela também. Depois dessa cena aí do Shademon ter roubado aquilo da Kiropimon, ele possui o Gold no Memon e já tá com uma merda na boca do Gekomon. Não, tem como falar, o Gekomon recebeu de boca aberta aquilo ali, cara. Eu tenho aqui, ó, o frame aqui, ó. O maior goleiro de merda. O episódio foi estranho, viu? Puta que pariu. Vai se fuder, velho. Bem-vindo a Digimon, mano, pelo que parece, tamo nisso. Tem que ter cuidado com esses roteiristas aí. Beleza, depois disso a gente tem a garota maltratando o Shademon, e eu adoro como eles deram uma cara pro Shademon pra garota bater. Só pra isso mesmo. Aí vai ter os comentários, abre aspas. Eu também criaria uma cara pra ela dar um tapa. Vai ter alguma coisa desse nível. Tem alguma coisa assim, cara, nossa. Nisso daí também o Kiropimon ele tinha levado uma porrada, voou longe. O Makoto foi ajudar o Digimon dele. E nisso o pai da garota, com a audição biônica dele, a audição de Superman dele, ele consegue ouvir a conversa da Kiropimon com o Makoto. Sendo que ele tá, sei lá, a uns 10 metros deles, eles estão atrás da moita ou alguma coisa assim, tipo, o cara consegue ouvir. E ele fala, um Digimon com habilidade de análise, hein? Isso aí pode ser útil. Eu achei um pouco forçado. Mas faz sentido pro Plush andar, então tudo bem, deixa isso falar. Também, porque, tipo, no final do episódio mesmo, o informante dele, ele diz que o Kiropimon é um Digimon raro que valia bastante dinheiro, então, tipo, ele não precisaria saber essa informação. Não, mas ele só chega no Kiropimon por causa dessa informação. Porque ele fala, é um Digimon com um bagulho de análise que parece um morcego. Daí o cara fala, um Kiropimon? É assim que é a cena. Então, Mas, o bicho já tá voando, gritando ali, falando as coisas, então, eu acho que não precisava dele ter essa audição biônica. Principalmente do jeito que o Kiropimon fala desse jeito aqui, ó, ele tá a 10 metros do cara e o cara consegue ouvir, sabe? Aí fica um pouco engraçado. Kiropimon SMR, quando? Tá, e daí depois disso tem a Haruko, e ela começa a falar sobre ela começa a dar exposição sobre a relação que os dois tinham. E não era muita coisa pelo visto. Na cena que mostraram, acho que, só mostraram um momento em que ela foi expulsa do ovo. Mas no episódio seguinte deve ter mais coisa sobre o passado realmente do Makoto. Deve ter muito mais coisa mesmo, viu, cara? Então. Só com as coisas absurdas que aparecem na prévia. Você que levou ele a curtir filme de terror, por exemplo? O próximo episódio vai ser um episódio estilo filme slasher. Seria muito engraçado.
E aí tem essa discussão aí dos dois, não vai muito lugar por enquanto. Acho que essa discussão ela fica mais aprofundada no diálogo pessoal que os dois têm. Tanto do Makoto falando com o pessoal da Glowing Dawn sobre a situação que fez ele ser expulso do ovo, e também da garota devorando a geladeira inteira dela de ódio. É nem dela, aliás. É nem dela, verdade. Tipo, a cena corta e aparece 2 velhos possuídos lá, a casa era dos velhos, verdade. Então, aí o Sapotama, se você não se mexe há 1 hora, tá tudo bem. Cara, ele gosta de tocar velho, então quer que cansa, vocês perceberam isso? Tem velho aqui, tem velho ali. Velho sofrendo, cara. Parece eu aqui. Tem velho sofrendo, tem velho se matando, tem velho falando do passado, tem velho controlando o mundo. Qual que é o problema do anime? Que, assim, faz até sentido você colocar assim, os personagens mais velhos e tudo, porque faz essa conexão assim, se passa no futuro, tal, e tem o pessoal, né, que fica realmente enfrentando assim, os limites assim, da vida, né? O esforço que vem com a idade. Como o anime todo ele tem essa vibe mais de sociedade e como funciona esse rolê, eu acho que você ter personagens mais maduros faz sentido, porque assim você consegue abordar mais temas sobre como o mundo mudou, como agora a gente tem um estilo de vida no qual todo mundo consegue envelhecer bem, sabe? Tipo, você tem essa vibe aí de tá tudo certo, mas não tá, sabe? Acho que esse é um bom ponto. Um dos pontos mais fortes de Beat Break é esses debates que eles levantam nos episódios. O episódio passado também, inclusive, com o Tomoro tomando a decisão dele sobre o que fazer com os Digimons nesse mundo, qual que é o ponto de vista dele sobre isso. Verdade, naquele finalzinho ali, tiltante. Tiltante como? A gente não viu a sua opinião do episódio passado, então, né, tem isso. Tem isso. Eu vou resumir rapidinho, né, já que cheguei atrasado no episódio, né. Vamos lá. O episódio inteiro eu achei ele muito legal, gostei bastante. Adorei que a personagem voltou, o Tomoro, decidindo que ele quer ficar com os cleaners e não ser uma pessoa normal. É muito maneiro também. E acho que a parte que eu mais gostaria de comentar seria basicamente o finalzinho. Com eu falando, gente, eu sabia que os caras pegam o Digimon, e aí eles vão fazer o que eles quiserem com o Digimon lá. Não, mas eles são um bug, vão apagar ele, vão destruir ele, não sei o que. Eu acho que é conversa, mas tudo bem. Pode ser conversa, pode não ser. E eu adorei como o Tomoro quer descer a porrada naquele velho, porém a Arina fala, não vale a pena arrumar treta com isso, e meio que segura ele. E dá pra sentir a angústia dela, como se ela já tivesse passado por aquilo que o Tomoro tá passando, quando ela descobriu o que acontecia, sabe? Então, é basicamente a minha ideia sobre o episódio anterior. Adorei ele também, tá? Bom. Depois você tendo da Haruko e do Makoto trocando argumentos fervorosamente, eles meio que já conseguiram o que queriam ali. A Haruko só tava lá fazendo graça mesmo, e eles decidem fazer rechear a estratégia com a bomba de fumaça de merda, desaparecendo na merda. O quão cômico isso é, mano. A gente fica zoando em tudo, que tá merda aqui, merda ali, mas eu fico pensando se isso pode ser um tipo de foreshadowing pro Gokumon e o tremer dele, sabe? Três, por causa do elemento o ouro, no caso. O merda dourado. O merda dourado. Se aparecer aquele bichinho lá do Cross Wars, lá, que é um ninja merda dourado, aí acabou. Aí tem a cena do Makoto explicando o porquê que ele foi expulso do ovo. No caso, ele foi por escolha própria, diferente da garota. Ele decidiu continuar com a Kiropimon, e como o Sapotama dele acabou criando um Digimon, por extensão, ele não é uma pessoa ideal. Aí, por causa disso, a Utopia exclui o pessoal assim. Que é um bagulho meio esquisito mesmo, quando você para pra pensar sobre. Por causa que, tipo, se aquele sistema ali é tão à prova de segurança, como eles dizem no episódio, o que claramente não é, eu acho que dali é falha proposital para esse tipo de coisa realmente acontecer. Os Sapotamas em si já não deveriam criar Digimons naquele lugar, mas bem, né, deve beneficiar o governo de algum jeito. Esse finalzinho de cena aí do Makoto explicando, e o pessoal da Glowing Dawn aprendendo sobre tudo isso. A Kiropimon tá decidida a ir atrás do Gojumemon, e ela sai voando pra procurar os bichos. Aí depois disso tem a cena
da Haruko na casa dos velhos, e a gente já comentou sobre isso breve, então vamos pular. O informante do cara fala sobre o bagulho da Kiropimon pra ele. Basicamente, a cena termina com o cara conseguindo manipular a filha dele a querer ir atrás do Kiropimon. E aí depois a Kiropimon chega com a informação que eles poderiam instalar dentro daquele aterro sanitário. Faz sentido, né? Porque já que o Gojo no Memon ele é atraído por qualquer coisa que seja nojenta, basicamente, ele mora em esgotos e tudo mais. Pô, tem um aterro sanitário onde tudo do Sapotama lá de Sangrila vai. Então, tipo, é literalmente o melhor lugar pra você achar um Numemon. Eu não sei se os vilões, eles também pensaram nisso. E daí falaram, não, aqui vai ser o lugar específico. A gente vai ir atrás deles, porque eu sei que eles vão pra cá. E aí vamos fazer uma armadilha pra descer a porrada neles. Porque, tipo, eles aparecem ali muito rápido. Então eu acho que eles já estavam esperando eles, né? Com o Shademon possuindo todo mundo, inclusive. Daí é uma coisa que eu achei esquisito, porque eu não lembrava exatamente do Shademon do mangá do Cross Wars. Tipo, aparentemente ele consegue possuir múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Que na cena dos velhos mostra isso, mas antes do episódio não. Só mostrava ele possuindo um bicho por vez. Aham. Ou uma pessoa também. Ou uma pessoa, justo. Eu acabei pensando aqui, cara, que passa a mensagem também, tipo assim, teu lixo, meu luxo, tá ligado? Seu lixo é meu luxo. Pode ser também. O Gojo no Memon é bem essa vibe, né? O Gojo no Memon. Não, pô, também tem esse que eu falei do pai da Haruko com a Arena, tá ligado? Da perspectiva dos dois sobre dinheiro. Sim. E a perspectiva do Makoto sobre Digimons também. O Kiropimon não é lixo, o Kiropimon é meu fofinho, eu adoro tanto esse morgueço, Ed, gordinho, sei lá, pra cima de Sonic. Se eu tivesse um Kiropimon, eu acho que eu ia tratar do mesmo jeito, cara, nossa. Pô, eu gosto de ver esse tipo de bicho sendo bem tratado, tá ligado? É um dos motivos que me fez ficar tão emocionado no EP do Galgamon, tá ligado? Tipo, eu não gosto de ver cachorro sendo maltratado, tá ligado? Eu vejo filme de cachorro, não me aguento. Realmente, fizeram uma armadilha pro pessoal da Glowing Down mesmo. Eles sabem que eles querem os Gojo no Memon e eles já têm possessão deles, então eles estão atraindo para um lugar onde os Gojo no Memon teriam vantagem. No início de eles estarem nesse aterro aí, eu acho que é até interessante isso aí também, por causa que na descrição do Gojo no Memon, e até durante o episódio, com que eles explicam dele, o Gojo no Memon fica daquele jeito por causa das partículas de metal que ele absorve. Se tem um lugar para ter lixo metálico, é aquele lugar, viu? Verdade. Então, realmente, faz sentido eles estarem lá e eles terem bolado essa armadilha toda. Se não me engano, até o Tomoro comenta que era uma armadilha. De novo, os caras bombardeando merda na cabeça deles. Aí a Kiropimon desvia de tudo e tenta atacar o Shademon. E nisso a Haruko consegue entrar na cabeça dela. A Haruko fala, não, você é um erro, entendeu? Você é isso, é aquilo, a culpa do Makoto tá desse jeito aí, é sua, entendeu? E aí com isso a Kiropimon fica chateada. Eu tinha achado isso muito merda quando eu vi o episódio, mas até que faz sentido agora que eu parei pra ver. Porque né, a gente não sabia muito da personalidade da Kiropimon, mas agora a gente sabe. Ela tem coração fraco. O que mostra que a Kiropimon ela pode ser até um pouco depressiva, até. Para pensar. Porque, ela é muito na dela mesmo, faz sentido. O Makoto é muito quieto, ele sempre foi muito quieto, mas fofinho e tal. E aí eu ficava pensando, por que ele tem um bicho que é um morcego das trevas trevoso? Falei, tá, deve ter alguma coisa com ele. Ele gosta de filmes de terror. Tipo, a personalidade dele meio que é bem contrastante com o que ele parece ser, sabe? Então eu fiquei, esse Digimon aí deve ter alguma coisa. E realmente, ela tem, tipo, esses problemas de confiança e essas coisas. Faz sentido. Daí nisso que a Haruko deixa a Kiropimon chateada, o Shademon vai lá, já possui ela. E daí a gente corta pra cena mais querida do episódio, que é o cara pulando no Makoto, mano. Nossa senhora, viu? E tipo, do jeito que ele segura ele, o cara falando o quanto ele odeia o Makoto, tá ligado? Sendo que ele acha que o Makoto não sabia aquele cara na vida. E daí o Makoto gritando o nome da Kiropimon, tá ligado? Enquanto ele vê a Haruko segurando ela no colo.
Nossa, dá uma agonia, viu, cara? Mas aí você tem a cena depois que é ela dando o impulse como se fosse, tipo, você cuidando de uma boneca. Sabe? Tipo, ai, nossa, você quer mamar agora, não sei o que, babá, brincando de bonequinha, sabe? Ah, tu quer o impulse, quer, não sei o que. Aí ela vai lá e tem toda a cena que eu achei um pouco engraçada, porque teoricamente não é muita coisa, mas se você pegar o ponto de... o ponto mais de confiança, o ponto mais nessa vibe, que é, poxa, é o Digimon do Makoto, não é dela e tal. Ela tá dando repulso e tal. Tipo, pensar nessa vibe fica estranho, muito estranho. Que parece que, assim, é algo totalmente forçado, sabe? Que o Aizmon tá forçando a Kerapimon a aceitar e aquilo ali tá acontecendo. Então, tipo, fica bem estranho quando você olha pra esse lado. A cena dela abrindo a boca e engolindo o bagulho. Eu falei, mano, acabou, mano. O que vai acontecer? Vai forçar uma Dark Evolution na Kerapimon? Eu pensei, tipo, o que vai acontecer? Isso daí também eu fiquei curioso também com o funcionamento do Shademon, porque no episódio passado eu tinha comentado que o Mimikmon, provavelmente até agora, ele é o Digimon que mais se beneficia com o sistema do Repulse. Depois dessa cena aí do Shademon possuindo a Kiropimon e ele recebendo o Repulse, eu parei a pensar, não, pô, o Shademon aí também é incrível em lidar com o Repulse nesse mundo aí, tá ligado? Com essa tecnologia. Cara, é incrível, porque o cara consegue possuir todo mundo, pegar o Repulse que tá no Sapotama dos outros. Quando ele possuir Digimon, ele também vai conseguir usar o Repulse dele. É um bagulho incrível. Aí vamos lá, tipo, aqui mostra ela dando Repulse, mas pelo que ela disse, ela fala Shademon, me dá o seu Sapotama. Então, pelo visto, é o Sapotama da Haruko. Tá ligado? Ele ainda vai ter 2 Sapotamas dentro parece, dele. Não. É que na teoria ele tem que ter 2, tá ligado? Ele tem que ter 2 Sapotama. Pelo menos a gente ser o da Kiropon, na Pode minha fazer visão. Mas sentido se, tipo, por causa que o Shademon tá possuindo ela, agora ele pode usar o Sapotama da Kiropimon. Mas mesmo assim, o Repulse ainda é da garota, tá ligado? Não é o Repulse do Makoto. Com certeza. Aí eu pensava que isso daí podia ser um jeito legal de burlar, tá ligado? Que ele poderia usar o Repulse do Makoto ou da Kiropimon pra carregar o Sapotama, tá ligado? Aí, mesmo assim, eu ainda acho que é o Sapotama do Shademon, porque, tipo, o Shademon tá dentro da Kiropimon, então o Sapotama também tem que estar lá de algum jeito, tá ligado? E também tem o fato de que a Haruka, ela fala Shademon, tá ligado? Me deu o seu Sapotama. Então eu acho que, né, o Shademon expeliu o Sapotama dele ali. Mas pode ser o da Kiropimon também, e no final das contas acaba sendo o repulso da garota, então não tem como fazer essa... não tem como burlar esse negócio do repulse com o Shademon por enquanto. Seu do Shademon meio que tira o peso do... meio que da violação de contrato que a gente tem ali. Que é basicamente você dá um impulso pra um Digimon falando, olha aqui, Kerapimon é meu agora. Olha, eu roubei seu bicho, viu como ele é só ferramenta, sabe? É basicamente essa vibe que meio que tiraria o peso da cena, falando que é o do Shademon e não do Kerapimon, entendeu? Bom argumento, tenha um bom dia. Obrigado. Aí essa cena e o episódio fecha com a Haruko carregando o repulso dela no Kiropimon e ele já preparando o ataque novo dele, que é o Eco condensado, pra atacar os 2 nível criança da Glowing Dawn. E aleluia, finalmente a Prestimon fazendo alguma coisa. Tá ligado? Eu já tava pensando, não, eles deviam ter anunciado a Wolvermon como parceira da Arena, então. Mas não, Prestimon fazendo alguma coisa. Ela não fez nada ainda, mas tipo, só pelo fato dela estar lutando, já ajuda bastante. Ela tem uma animação agora que ela dá uma rabada, mano. Olha que legal. Que eu não sei se no próximo episódio vai contar isso, porque a gente já vê ela como Wolvermon na prévia, mas tudo bem. Mas tá, só queria mencionar isso porque eu reclamei que eu queria ver eu queria ver a Prestimon fazendo alguma coisa. Viu aí, ó. Entendeu? Vamos falar da prévia? Vamos falar da prévia de maneira rápida. Primeiramente, alguém apontando uma arma pro Kyo. Eu tenho que mencionar isso de primeiro. É uma mulher nova, eu não sei quem é.
Mas a gente não sabe qual que é daquela mina que tá apontando a arma pro Kyo e onde que ele tá. Sei lá, ele aparece em algum lugar lá depois disso. Pode não ser Shangri-La, mas... Que nem foi no episódio do Astamun, por exemplo, mas... De novo, só queria mesmo comentar que foi uma cena de alguém apontando uma arma pra ele. Bem Ed, né? Armas, uma técnica chamada Kill Me. A garota usando o Digimon como ferramenta, com o Digimon todo trevoso. Então, vamos comentar agora sobre... Então, agora, voltamos aqui para o mangá de Cross Wars! Yeah! Oh my god, it is a modern fucking Cross Wars reference! De novo, mais um. Os caras falaram, pô, mano, vamos usar o Shademon agora, bora encher de referência ao Cross Wars agora, mano. Cadê os Zid, seus covardes? O Arcademon Baby não apareceu no episódio dos Baby do Kyo. E agora? Vamos ser covarde também? Eu fico curioso como que isso vai funcionar, tá ligado? Como que essa simbiose esquisita aí da Haruko com o Shademon vai funcionar? Acho que é basicamente, tipo... você é minha ferramenta, agora eu vou usar você pra ficar mais forte, pra descer a porrada no meu amigo de infância. Acho que vai ser isso. Virou Kill la Kill agora? Por favor, não. Provavelmente o Shademon, ele não vai tentar se vingar, né? Quem sabe? O Shademon não tem nem agência, tá ligado? O Shademon é só um cachorrinho, ele quer receber carinho, ele é carente. Graças, foi um Digimon meio Ed, assim, né? Interessante essa parte. Ele é tipo... Ele é só eu, normalmente. Eu sou só carente. Acabou. Vambora. Não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça. Eu acho que é só isso. Não tem mais alguma coisa, não. Assim, eu poderia ser aquela pessoa chata que falaria: no próximo episódio vai ter evolução do Kiropimon, hein? Só que daí, tipo, sei lá, primeiramente eu não quero ser muito repetitivo nisso, como aquela galera que fica falando nossa, vai ter evolução a cada 5 segundos, mas eu acho que sentido ter? Faz sentido ter? Faz sentido. Porque o Tomoro ser o último a ter evolução, primeiramente, faz sentido. Segundo, se você tentar colocar o Gekomon e o Tomoro nessa treta, não vai ser muito legal, porque é algo que o Makoto tem que resolver, sabe? Ele e a Kiropimon que tem que resolver. Então, acho que faria sentido, sabe? Seria muito legal. E ainda mais o episódio que é tipo, parceiros de verdade, amigos de verdade e tal. Pô, faz sentido, né? Eu não tô louco. Não tá mesmo, não, porque, tipo, na própria prévia, eles já dão, tipo, uma abertura pra isso. Eles mostram o Gekomon e a Wolvermon sendo possuídos, então meio que tirando a agência deles do episódio pro Kiropimon conseguir fazer alguma coisa. O que a gente não sabe como o Kiropimon vai sair do controle do Shademon, que a gente, tipo, isso é uma coisa meio esquisita, na verdade, também, na cena final do episódio, a gente vê os olhos do Kiropimon voltando a ser os olhos normal dele, sabe? Em vez de estar com o olho do Shademon. No próprio episódio, antes do Engine tocar, na prévia a gente vê o pai da Haruko tirando o Kiropimon do colo dela e o Kiropimon fora do controle do Shademon. Então, sei lá, ela saiu por causa de pirraça, que ela não quer fazer os desejos do pai. Então, se ela não pode ter o Kiropimon nem ele, ou sei lá, ela só simplesmente cansou do bicho igual ela cansou do Numemon. Eu acho que ele tirou o bagulho do Shadowmon lá. Shadowmon, sim. Por causa do que ele quer vender o Kiropimon agora, sabe? Tipo, tem um Kiropimon, aí o pai fala, não, agora eu vou vender essa merda aqui. Aí a filha fala, eu não quero, ele é meu, não sei o quê. Daí a filha vai ficar nervosa, vai matar o pai, e aí ela vai virar Dark Mode lá, Ultimate. É isso aí. E com isso fecha a prévia do episódio. A gente finaliza com um episódio bem esquisito, bem edgy, mas no geral com, de novo, um saldo bem positivo pro anime. Quando eu vi ao vivo, eu pensei que seria muito pior do que realmente foi. E de novo, eu acho esse episódio melhor que o anterior, na questão dele ter menos falhas. Sabe, ele pode ter menos significado, mas ele também tem menos falha que o anterior, por exemplo. Muito brabo. Muito brabo. Uhum. Mas aí é isso, gente. A gente vai finalizando por aqui.
Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E até a próxima. Falou! Você prefere gravar um pouco mais, aí acaba cortando, né? Em partes? Ou você quer que para agora? Interrompe agora e já envia o vídeo. Eu acho que é bom parar por agora, na verdade. Tá, mas É engraçado. quando É muito hilário, cara. Vamos continuar. acontece com a gente, cara, não é possível, mano.